Olá! No dia de hoje estaremos falando sobre a média aritmética e a média ponderada. O que seria a nossa média aritmética? Ela se trata de uma medida de tendência central, que é obtida por meio da soma finita de valores numéricos, dividindo o resultado dessa soma pela quantidade de termos que compõem o conjunto ou a situação problema. Ou seja, a média aritmética nós obtemos a partir de uma divisão, onde no nosso numerador nós vamos ter a soma finita de valores numéricos e no nosso denominador nós vamos ter a quantidade de termos que compõem o conjunto ou a situação problema, ok? Para que serve a média aritmética? Dentre as várias aplicabilidades para a média aritmética, destacamos 3 delas. A média aritmética pode ser utilizada para estimar o valor médio de uma quantidade finita de termos, obter um valor médio de uma distribuição uniforme ou simétrica, ser uma estimativa sobre assuntos relacionados à população, ok? Então, a média aritmética é usada em quase tudo no nosso dia a dia, tá bom? Em vários conteúdos da matemática relacionados a distribuições, a estimativas, a valores médios, a gente utiliza muito a média aritmética. Como nós podemos obter essa média aritmética? Nós obtemos de um conjunto de números ou de uma situação problema, realizando operações como soma, divisão e multiplicação, ok? Para determinar as operações que serão realizadas na média aritmética, é preciso saber se ela é do tipo simples ou ponderada. Os tipos de média aritmética. A média aritmética pode ser de 2 tipos. Ela pode ser a média aritmética simples ou ela pode ser a média aritmética ponderada, né? Como eu falei no início do vídeo, nós vamos abordar as duas, a simples e a ponderada. A média aritmética simples é obtida ao realizarmos a soma finita de termos numéricos de um conjunto, dividindo o resultado pelo número total de termos que compõem o conjunto. Ou seja, a média aritmética simples, você vai somar no numerador. O numerador vai ser uma soma de termos, tá? E você vai dividir por n. Quem é o n? É o tanto de termos que você somou, ok? MS significa média aritmética simples, tá ok? E n o número total de termos, e essa sominha é a soma dos termos numéricos. Agora vamos falar sobre a média aritmética ponderada. Ela é calculada pela soma dos resultados da multiplicação de cada termo numérico do conjunto pelo seu respectivo peso, ok? Aí tem uma diferença, aí nós temos pesos, então significa que no numerador, quando formos somar os nossos valores, nós vamos multiplicar pelos seus respectivos pesos. E no lugar de dividirmos por n, nós vamos dividir pela soma dos pesos. Exemplo 1. Sabendo que as notas de um aluno foram 8,2, 7,8, 10,0, 9,5 e 6,7, qual a média que ele obteve no curso? Vejamos, como é que nós vamos analisar? Isso, quando ele fala a média, se ele não falou simples ou ponderada, é porque ela é simples, tá? Ele não precisa ficar colocando média simples, ele fala só média, então é a simples. Como que nós resolvemos? No nosso numerador, eu coloquei a soma dos meus termos, das nossas notas, e dividi por 5, porque nós somamos 5 notas, ok? Fazendo essa operação simples, nós achamos que a sua média foi 8,4. Segundo exemplo, Sidney faz um supletivo e ele quer saber a média da idade dos alunos da sala de aula. Para isso, ele coletou os seguintes dados. Aqui nós temos uma tabela, né? Onde temos o nome dos alunos e nós temos as suas respectivas idades, tá bom? Vamos ver quantos alunos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alunos. Então, foram 10 idades. Ok? Como foi 10 idades, nós já sabemos que vamos dividir por 10 no nosso nzinho, tá bom? Agora, vamos calcular a média aritmética simples. Ok? Como eu disse, quando ele não falar o nome ponderado, é porque ela é simples. Vamos somar suas respectivas idades. Ok? Somei suas respectivas idades, como foram 10 idades, dividi por 10, e obtive que a média foi 21,5. Então, é como se eu dissesse que o número central das idades dele é 21,5, ok? O mais próximo de quase todas as idades. Segundo exemplo. Considerando as notas e os respectivos pesos de cada uma delas, indique qual a média que o aluno obteve no curso. Observe que aqui falou um nome muito importante, peso.
Se é peso, nós estamos falando de média aritmética ponderada, tudo bem? A disciplina em biologia, filosofia, física, geografia, história, português e matemática. Então, nós temos aqui 7 disciplinas, tá bom? Cada disciplina tem o seu respectivo peso. Então, o que eu vou fazer? Aqui em biologia, ele tirou 8,2. Então, eu vou fazer o que no meu numerador? 8,2 vezes o 3. E vou somar o que com o próxima nota, que é a filosofia. Vai ser o que? 10 vezes 2. E seguinte, somo com 9,5 vezes 4, até chegar no 6,7 vezes 4. Eu sempre vou pegar a minha nota e multiplicar pelo meu peso para me pôr no numerador, tá bom? Observe aqui, ó. No meu numerador, o que eu tinha? Ó, o peso vezes a nota. Como a nossa multiplicação é comutativa, não importa se você vai fazer a nota vezes o peso ou o peso vezes a nota, vai dar o mesmo resultado. Eu vou somar tudo isso e vou dividir pela soma dos pesos, ok? A soma dos pesos aqui, ó. 3 mais 2 mais 4 mais 2 mais 2 mais 3 mais 4. Isso que eu vou dividir. Então, eu obtive 173,5 dividido por 20. Então, a minha média ponderada foi 8,7, ok? Observe que o nome peso definiu que era a média ponderada. Vamos ao exercício do Enem. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restavam apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais de Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4 e 6 para elas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas. Então vamos lá. Aqui nós temos o candidato 1, 2 e 3 e as suas notas em Física e Química. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Vejamos, vamos voltar na nossa tabela, ok? Observa, nós queremos saber o valor de x, porque em Química o candidato 2 ganhou x. Então, nós queremos saber o valor de x para que o candidato 2 vença a prova final de Química. Então, ele precisa obter o quê? Ele precisa obter um valor maior que a média dos demais candidatos. Não é obter um valor maior que 20 ou 21, é obter um valor maior que a média do candidato 1 e do candidato 2. Para isso, nós vamos o quê? Calcular a nossa média ponderada. Tudo bem? Vejamos, o candidato 1. A minha média ponderada do candidato 1, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 20 vezes 4 mais 23 vezes 6. Ah, mas de onde você tirou esse 6 e esse 4? Aqui dos nossos pesos, ó. Aqui falou no texto que Química tem peso 4 e Física tem peso 6. Observe que a tabela, ela confundiu na ordem que ela inverteu. Mas aqui falou Química e Física, respectivamente. Então, o peso de Química é 4 e o peso de Física é 6. Então, Química eu multiplico por 4 e Física eu multiplico por 6. E assim eu obtenho a minha média ponderada, né, dividindo pelo peso, que foi 6 mais 4, que é 10, tá bom? Então, a minha média ponderada do candidato 1 foi 22. Da mesma forma, eu vou fazer agora do candidato... Perdão, essa aqui foi a do candidato 1. Da mesma forma, agora eu vou calcular a média ponderada do candidato 2, ok? Só que no lugar de eu multiplicar pela sua nota de Química, eu vou multiplicar pelo seu x, porque é a variável não descoberta ainda. Tudo bem? Então, nós descobrimos que a média ponderada do candidato 2 foi x igual a 17,5. Ok? Isso tudo aqui são operações básicas de equações que já foram ensinadas em vídeos anteriores. X vezes 4, 4x, né? 25 vezes 6, 150, dividido por 10 tem que dar 22. Ok? Por que 22? Porque tem que ser maior do que a média do candidato 1, né? Se o x foi 17,5, então, se ele quer uma nota maior, então ele tem que ser maior que 17,5, tá bom? Exercício do Enem comentado. Continuando, né? O nosso candidato 3, ele teve a média ponderada igual a 17,5, né? Assim como as nossas notas, quando a gente vai receber as notas, nesse caso, elas foram números inteiros. Então, se ele precisa ter uma nota maior que 17,5 para passar do candidato 3 e uma nota
maior que 17,5 para passar do candidato 2, então ele tem que ter pelo menos 18, ok? Então a alternativa é a letra A, que é 18. Tá ok? Assim finalizamos nosso vídeo. Deixe seu like, espero que tenha gostado. E nos siga nas demais páginas, como Facebook e Instagram, tá?